Oi, eu sou o Matheus, aluno da primeira série da Única Master, e hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto sério e importante, que é a violência doméstica. E para falar sobre isso, nada melhor do que trazer essas duas convidadas, a psicopedagoga do colégio, Alessandra, e a subcoordenadora do ITEP, Samara Oliveira. Gente, para a gente introduzir um pouco, eu queria começar com os dados que me impressionaram muito. Em 2024, mais de 255 mil mulheres sofreram agressões dentro de casa. Isso dá quase 700 casos por dia. E segundo o Atlas da Violência, 65% dos feminicídios aconteceram dentro da própria casa. E quase sempre por alguém próximo. Então isso por si só já é algo que já choca muito, né? E gente, para começar, com base na experiência de vocês, por que a casa, apesar de ser um lugar que é para ser visto como seguro, ainda assim segue sendo palco desse crime tão ardiloso? É uma situação muito difícil e que envolve várias dinâmicas. Mas eu entendo, uma conotação minha. A família hoje ainda é patriarcal. Então eu acho que com isso fez com que a mulher fosse vista numa situação de inferioridade. Com isso, sendo um objeto, fazendo com que o homem tivesse uma sensação de que para se reafirmar ele teria que fazer isso usando força e diminuindo direitos, liberdade de nós mulheres. Sim. Eu acho que vai bem por aí. Concordo com suas palavras. Por isso a importância da gente trabalhar com a base desses meninos que estão aí se formando daqui a pouco em jovens adultos, que serão homens, que terão as suas famílias, que irão constituir filhos também. A gente trabalhar com eles essa base para que eles não sejam os próximos multiplicadores dessa violência, e sim aqueles que serão os combatedores, aqueles que vão fazer a diferença na nossa sociedade. E nossos jovens, além de ser um possível multiplicador da violência, eles são vítimas. Não são só as mulheres, são os meninos, as meninas, os idosos. Então, no âmbito familiar, não só as mulheres, mas também as crianças e os adolescentes. Então, tanto importante a educação, a escola está preocupada com relação a isso, para que formem, para que mostrem o que é violência, quais os tipos de violência, com o que eles têm que se preocupar. Um ponto que ele pode mostrar, indicar a uma mãe, a uma tia, a uma avó. Esse caso aqui, vó, pelo que eu entendi, ou mãe, é uma violência. Vamos conversar, vamos tentar dialogar. Quem sabe não é justamente nossos jovens que vão ter esse papel de deixar os nossos lares mais saudáveis. E o legal é que a gente consiga olhar por essa ótica, o quanto a gente ainda consegue, com essa base que a gente vai tendo, conseguir mudar uma realidade. E, gente, para vocês que trabalham diariamente com esses casos, da investigação, da perícia, que vocês estão ali nessa linha direta, o que é que esses números que eu acabei de citar aqui revelam para vocês? O assustador, porque se você levar em consideração, acho que você leu alguns dados referentes ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Que são compilados os dados de todas as secretarias de segurança pública dos estados e no final do ano nota-se o que foi apurado. Sabe que existe uma subnotificação, principalmente desses crimes e desses casos de violência doméstica. Então, é ensurdecedor ver que a gente trabalha, a perícia trabalha no Instituto de Criminalística, no Instituto de Medicina Legal. Então, a gente tanto vai para local de crime, como a gente recebe essas vítimas, né, ampara essas vítimas, em busca de uma verdade real e em busca de punição, que isso é um dos eixos da Lei Maria da Penha, não só a parte educação, mas a parte punitiva. Então a gente trabalha mais nessa situação de comprovar um fato alegado e fazendo com que aquela situação seja inequívoca dentro de um processo. Isso é muito importante, porque ali é uma prova técnica que vai dar respaldo em uma sentença condenatória e vai dar resposta à sociedade. Gostaria de começar falando sobre os tipos de violências que a gente sabe que, segundo a Lei Maria da Penha,
Existe a violência moral, a violência física, a violência patrimonial, que a gente tem trabalhado bastante aqui no meio escolar, a violência sexual, entre outras violências que a gente conhece. Isso. E muitas das vezes o controle, o medo, a humilhação silenciosa são formas de violências que às vezes passam despercebidas e as mulheres elas nem se tocam, elas não sabem que estão sendo ali manipuladas, violadas, digamos assim, com essas violências. E a pergunta é, como é possível identificar formas de violências invisíveis? A gente sabe que existe alguma forma de perícia ou de investigação de registrar esse tipo de dor. Como é que se dá? Nós temos um setor, o setor de psicologia. Nesse setor, eu tenho uma amiga minha, perita, e foi muito tempo perita nessa área, que ela diz assim, a gente transforma vestígios imateriais em vestígio material. Então, quer dizer, você transforma dentro da dinâmica e dentro de técnicas, você transforma aquela situação que pra gente não tá visível, mas que sai e no laudo fica constatado, tem ciência, né, por trás, e esses vestígios que você não era palpável vai para um processo criminal por meio do laudo em decorrência dessa situação. Entrevistas, você começa a trabalhar aquela pessoa e ela começa a ter acesso a se abrir, porque a pessoa que é vítima é muito difícil que ela esteja pronta para se apresentar, para informar, para dizer o que passou, porque elas sentem até vergonha, né? Medo. É algo que inclusive já é colocado em cima delas, né? E ensinado. Muitas vezes, casos que acontecem dentro de casa, os pais omitem a situação para que não leve para o externo, porque às vezes isso é motivo de vergonha, né? É impressionante como em alguns lares o que a sociedade vai dizer ou o julgamento de um terceiro é mais importante do que a saúde física e mental de um parente. Sim. De uma menina ou de uma mulher, né? E acho que isso era que tem que ser importante. Não é para estar importando o que a vizinha fulaninha vai falar, vai julgar de forma errônea. O que tem que ser feito é o que tem que acontecer para que aquela situação sane da melhor forma, da forma legal. E a vítima ela tem que entender que a lei é uma forma de ajudar, Isso. né? De realmente chegar a uma conclusão que um crime foi feito, que ela reflita e que ela precisa realmente denunciar, que ela realmente precisa daquela ajuda para que aquele momento que aconteceu seja transformado. Falando em ajuda e fazendo um recorte aqui fala que nas contratações do governo federal, 8% tem que ser mais uma situação que eu pesquisei para estar aqui com vocês e achei um dado interessante. Então, por isso que eu também quis verbalizá-lo. A situação patrimonial das vítimas que ficam sem condições de comprar o mínimo de ter liberdade financeira. Hoje em dia, tem um decreto federal destinadas às mulheres que foram vítimas de violência. Para quê? E no estado também tem uma lei número 11 de 2023. São 5% no estado do Rio Grande do Norte. O estado e a União estão preocupados em fazer com que essas mulheres tenham capacidade financeira própria. Sendo assim, possibilidade de sair de um lar abusivo. Então isso é importante, mostrar esse cuidado e essas políticas, né, de inclusão dessas mulheres no mercado de trabalho, até para que ela consiga se livrar desses abusos. Essa lei é bem recente, né? Porque eu desconhecia e que bom que você trouxe esse dado para a gente. Decreto 12.516 de 2025. Para que a gente propague aqui também no ambiente escolar, para que a gente seja também o reprodutor dessa lei. Porque muitas vítimas, às vezes, elas saem de umas situações de violência patrimonial, ela entra de uma forma e entra de uma forma muito negativa, sai de uma forma muito negativa. E às vezes o tempo passou, ela só ficou cuidando dos filhos, do marido, transformando o seu lar num lugar aconchegante, porém
a faculdade dela ficou para trás, a profissão dela ficou para trás e o mercado continuou indo para frente e ela ficou no meio do caminho. E recomeçar é muito complicado. É muito difícil, mas é possível. É Cecília. Outro ponto que eu também queria falar acerca de violência é com relação aos contraceptivos. É um tipo de violência sexual. Tem companheiros que não permitem que mulher utilize nenhum tipo de contraceptivo. Então isso também é considerado um tipo de violência pouco falado. É um exemplo de violência sexual pouco falado. Então acho que também deveria ser abordado, porque a mulher tem que ter a liberdade de escolher se ela vai gerir ou não, né? Sim. E na escola, a gente aprende muita coisa, inclusive a ouvir e a gente também identificar quando o outro não tá bem. Que isso pra mim é algo fundamental. E assim, pra vocês, qual a importância de ter esse local de escuta, seja ele entre amigos, entre professores, familiares, seja o que for? É essencial, porque muitas vezes a vítima ela não tem ninguém com quem desabafar, se apoiar. Então, o papel do amigo, da escola, de uma vizinha, é importante. Você estar vigilante com relação a um colega seu é uma prova de amizade. Uma preocupação diária, né? Isso. Se ele mudou, com certeza tem alguma coisa. A violência muda. Muda o emocional das pessoas. Então, é óbvio que se a gente prestar atenção, a gente vai conseguir detectar que está acontecendo alguma coisa com nossos amigos. Eu falo muito atrelado da sua palavra que não existe educação sem afeto. E não falo só apenas da educação, em todas as instâncias sociais, que isso é um ato de afeto, é um ato de amor. Quando você se preocupa com o outro, quando você fica em vigilância, como é que o outro vai estar, se ele vai chegar bem, se ele não vai chegar bem. E nós na escola, nós temos esse olhar clínico. Quando um aluno chega e ele chega aquele aluno sorridente, ou aquele aluno tímido ou calado, que ele era muito agitado e depois passa a ser tímido, a gente já começa observando, vai procurando, conversa, faz aquela escuta ativa. E a educação, ela tem um diferencial muito grande em relação a isso, tem um impacto muito grande. E você que já lida diariamente aqui nesse setor educacional, qual é o papel da educação para você em todo esse processo de ajuda, de escuta? Eu tenho uma palavra que pode resumir a resposta por inteiro: transformação. Eu acredito que o papel principal é transformar essas vidas. Nós falamos muito, a gente vê o tempo todo as pessoas reclamando que a sociedade está isso, que na minha época, na época do meu pai era assim, era melhor. Na verdade, é como você vai olhar o outro, de fato. Aquele olhar, ampliar o olhar para a dor do outro, para se colocar no lugar do outro de verdade. Porque muitas mulheres não denunciam. A gente vê violências terríveis acontecendo. Recentemente teve um que é na nossa capital, de Juliana, que foram 61 socos. A gente já sabe dessa realidade, infelizmente. E porque eu acredito que essas violências não fossem naquele dia. Já vinha um caminho acontecendo, várias violências. Então, por que mulheres não denunciam? A gente sabe que tem os canais de apoio, tem o 180, tem o 190 da polícia também, tem vários movimentos de acessibilidade a essas denúncias, onde as mulheres não precisam aparecer, não precisam os números serem divulgados. Mas em 2024, está mostrando aqui que o anuário apontou cerca de 20% das medidas protetivas foram desrespeitadas, né? E é muita coragem realmente para denunciar, e eu acho que assim também é questão de insegurança. Mas a pergunta que não quer estar lá: por que tantas vítimas elas voltam atrás? E o que falta para, de fato, que elas se sintam protegidas de verdade? Eu acho que passa pela situação de que tem muitas mulheres que também são machistas. Então começa a partir daí. E voltar. Cada mulher, cada vítima, ela tem seu momento de conseguir se libertar. Então, num primeiro momento, alguém vai ter um empurrão com uma palavra mais grossa, ali já vai ser o limite dela. Ali ela, não, eu já não quero essa relação, eu já identifico aqui uma situação de abuso, e ali já corta aquele relacionamento. Tem outras mulheres que não, que tem aquele pensamento mais tradicional de que vai mudar. Não, ele vai mudar. Comigo vai ser diferente.
Tem sempre essa situação. E outras. Em um relacionamento duradouro, tem muitas mulheres que pensam nos seus filhos, que nessa situação o abusador, muitas vezes, coloca a situação das crianças de forma vulnerável, dos adolescentes, com relação a pensões alimentícias, com relação à guarda. Então essa mãe, essa mulher, muitas vezes, ela fica refém. Verdade. Dessa situação. Então, o momento de libertação de cada mulher e de cada vítima é diferente. Então, não julgar já começa a melhorar a situação. Não rotular. Dar o apoio, não rotular, dar o apoio necessário e esperar que o tempo dela para que ela consiga se libertar desses abusos. Então, cada pessoa reage de uma forma diferente. Lógico, a gente está de fora, quer que aquela mulher consiga uma vida nova, que aquela criança, aquela adolescente não passe por situações que lesione, nem que deixe o emocional fragilizado, que é um lar sadio. Mas aí é na nossa inquietude. Com relação a eles que são vítimas, a elas, a gente só tem que apoiar e que dê todo o suporte para que no momento de decisão elas consigam sim se libertar. E Samara, durante esse projeto que a gente teve aqui na escola do Agostinho Lais, a gente teve rodas de conversa, colamos cartazes, fizemos muita coisa e tudo isso com o intuito de refletir sobre o respeito, que é muito importante, principalmente aqui, né? E a gente entendeu que educar também é escutar, é entender e ter esse olhar diferenciado e mais sensível para todas as pessoas. E, na opinião de vocês, quando a gente traz uma temática como essa, tão relevante para dentro de uma escola, como é que a gente consegue estar auxiliando nessa construção de um futuro para tantos jovens que a gente consegue impactar aqui dentro? Bom, na hora que você já traz a professora, na hora que se dispôs a convidar autoridades, a professora convidou um braço do Estado para estar hoje aqui, um braço da segurança pública. Você imagine o quanto a integração de setores é importante nessa situação. O que vocês estão fazendo hoje aqui, e no mês todo, é de extrema relevância. Vocês estão fazendo com que jovens, pais, esse assunto circulou, não só aqui, não foi debatido só aqui nas redes do colégio, ele foi debatido nos lares, nas mesas de jantares. Então, o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo a sério a igualdade de direitos. Vocês estão colocando na cabeça dos jovens, dos meninos, das meninas, que nós temos os mesmos direitos. E isso é importante por quê? Porque vocês vão saber se comportar tanto como homem quanto mulher. Então, vocês estão fazendo o quê? Um futuro e uma geração mais saudáveis, melhores. E isso é fantástico. Isso é fantástico. Na Lei Maria da Penha, o artigo 8º, fala muito sobre educação. Fala muito sobre essa temática de que existe esse meio para se chegar no ciclo ser quebrado da violência. Então, o que vocês estão fazendo? Vocês estão quebrando ciclos de violência. Quer algo mais sublime do que isso? Vocês estão aqui informando. São informações técnicas, são informações precisas. A gente está dando aqui informações, modos de buscar, onde buscar informações corretas. Então, vocês estão fazendo o que é maravilhoso. Toda a escola era para se assemelhar a vocês. Porque vocês, lógico, eu tenho certeza que deu trabalho, teve muito tempo, muita dedicação, muito esforço de vocês, mas é gratificante ver, porque vocês estão fazendo a diferença na sociedade. Então isso, vocês têm que levar isso para a vida. Vocês fizeram circular muito essa temática. E de onde
a segurança não tem muito acesso. Né? Não tem. Nós, da segurança, somos chamados na hora que a situação já está posta. Então, a educação vem antes. Então, vocês estão fazendo justamente isso. Evitando, diminuindo, aniquilando violência. Sem precisar nem da segurança. É importante a fala. Ela fez total diferença agora. E assim, eu vou fazer minha observação aqui no sentido. A gente sabe que a gente vive numa era digital, né? E muitas das crianças, adolescentes hoje, eles vivem de forma muito superficial. Sim. E às vezes esquece que existe um mundo aqui fora que é vivo, é eficaz, é verdadeiro. E nas aulas de socioemocional eu gosto muito de trazer realidades. Porque acesso à internet eles têm, à televisão em tempo real, nas redes deles. E eu pensei, nossa, como a gente vai elaborar de fato esse agosto lilás, para que seja um diferencial, trazendo a realidade para a escola. Vocês são realidade. Vocês é que trabalham no dia a dia, de fato, diretamente com o crime, com as violências. E nós trouxemos como escola para trazer o diferencial, para mostrar para eles que isso é real, que isso não é uma ficção, que eles assistem e passam, troca de canal. Então, é de fato para impactar, para que as famílias vejam que os seus filhos eles estão sendo ensinados, eles estão sendo orientados que a violência contra a mulher é crime, que eles estão aprendendo, que lá futuramente eles vão ser os próximos combatedores dessa violência e que a escola tem um papel essencial sim. Primeiro vem a educação, que quando se educa da forma correta, diminui os agressores, diminui as violências e sim, nós podemos ter uma sociedade melhor e mais igualitária quando a criança lá na base, que ainda está formando a sua personalidade, o seu caráter, ela entendeu que em mulher não se pode bater em ninguém, né? Mas principalmente nesse foco que nós estamos falando hoje e que com certeza vai ser um cidadão de bem, com bom caráter e que vai dar muito orgulho às famílias. A situação hoje está inversa. A escola está ensinando, a criança e o adolescente está aprendendo e está ensinando pai e mãe. Então, basicamente, vocês estão levando conteúdo importante, relevante para as casas de vocês. Então, vocês são os agentes que estão capilarizando essas informações. Eu concordo com a fala da Alessandra, precisa, é muito precisa com relação a isso. E usar o meio, tem muita gente que esquece, né? Que o meio virtual é onde também acontece muito tipo de violência. Então, controlar o uso da internet, o pai e a mãe controlar o uso da internet na casa também é importante, porque a gente sempre pensa que a violência está fora de casa. E a violência hoje pode estar na internet, no próximo site, na próxima busca. Então, e o adolescente e a criança têm acesso a grupos, a redes de pessoas que são apoiadores de violência, não só contra mulheres, contra crianças, mas raciais, e entre outros, né? Questão de orientação sexual. Então, um apelo que eu faço aqui, até saindo um pouquinho da temática, mas não deixando de ser importante, é que os pais fiquem atentos ao que os filhos estão consumindo no meio virtual. Porque os pais podem ser pessoas que estão pró-igualdade de gêneros, sem violência e tudo mais, mas deixando os filhos tão livres no meio virtual, sem acompanhamento, que possa ser que ele, no meio virtual, tenha acesso a comunidades extremistas. Eu estava comentando nos bastidores com a professora com relação a uma entrevista que eu vi de uma juíza que fala que ela recebe muitos relatórios da Interpol. E na maioria das vezes os investigados são crianças e adolescentes que estão nesse meio sem nenhum controle.
Então, quer dizer, estão em comunidades que acham que mulheres são objetos, que são extremamente machistas. Isso com pouquíssima idade, 12, 13 anos. Então, esse é um alerta que eu também gostaria de dar, que fiquem atentos. Com certeza, e Samara, Sandrinha, hoje aqui como representação jovem aqui nessa mesa, eu pude aprender bastante. Eu tenho certeza que muita gente, muitos jovens que estão nos escutando agora também, aprenderam muito sobre o que é esse respeito, como a gente pode chegar nessa maneira com responsabilidade, sem invadir o espaço do outro. Então, queria agradecer imensamente vocês por esse espaço, por vocês estarem presentes aqui hoje, levando essa informação não só para mim enquanto jovem, mas também para os pais, para os jovens que também estão nos assistindo agora. E é isso. Vou dar suas considerações, Sandrinha. Eu que agradeço por estar aqui. Esse momento é muito importante, que as famílias realmente estejam mais juntas dos seus filhos, observem mais os celulares, analisem, tenham todo esse controle. Isso faz totalmente a diferença, e eles saibam que nós, como escola, nós estamos trabalhando com seus filhos, preparando eles realmente para um futuro promissor, e com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E esse foi o nosso tema, o Agosto Lilás na escola, onde a gente levantou a bandeira da não violência contra a mulher, e entendendo que a violência contra a mulher é crime, que isso não pode continuar no nosso meio social. É um crime, e é um crime só por ser mulher. Tem noção? A mulher morre só por ser mulher. Então, as minhas considerações finais é bem simples. Mulher, denuncie. Crie coragem. Vai ser difícil, mas eu tenho certeza de que quem sofre abuso, a vida já não é fácil. Então, as minhas considerações finais é simples. Denuncie. Não tenha medo, denuncie. A equipe da Polícia Civil é competente. Nós temos promotores também, o Poder Judiciário todo, ele é muito amparado e tem muita assistência para a mulher. Então, elas não estão sozinhas, nós estamos aqui.